Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus, irmãos, pela oportunidade que o Senhor nos concede esta noite de poder adorá-lo e também a oportunidade de poder ministrar na palavra no dia de hoje. Quero agradecer ao nosso pastor Emanuel Júnior, pela confiança. É sempre um desafio pregar a palavra do Senhor, principalmente na sede, na igreja abençoada, bem ensinada. As pernas tremem, né? Mas eu fico feliz, e o que nos dá ânimo e o que nos dá segurança é saber que esse lugar é a casa onde o Senhor habita, né? Onde a presença do Senhor ela faz milagres e maravilhas, né? O Espírito Santo ele vai renovando. Às vezes a gente entra na igreja preocupado, né? Aflito, e os hinos vão sendo entoados, os irmãos vão falando, a gente vai ouvindo a palavra, o nosso coração vai se alegrando diante da presença do Senhor. Eu convido os irmãos para a gente meditar livro de Hebreus, capítulo de número 13, meditar com os irmãos uma palavra bem conhecida. Hebreus capítulo 13, versículo 8, texto bem simples e conhecido de todos nós. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 8, abra sua Bíblia, ou acompanhe também nos monitores, né? Nos diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode ler comigo mais uma vez? 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse texto sagrado, irmãos, é bem sugestivo. Todos os irmãos conhecem esse texto sagrado. Eu estava meditando e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, principalmente nos dias em que estamos atravessando, os dias atuais. Nós vivemos um período de muita instabilidade, né? Muita instabilidade. A gente não tem segurança em muitas coisas. Se a gente falar na área da política, a gente não tem segurança. Se a gente falar na área da economia, também nós não temos segurança, né? Esses dias aí, a gente quase que não toma café, né? O preço subiu e a gente não sabe nem como que vai ser amanhã. Talvez amanhã a gente não vai nem comer carne, né? Está subindo. Estávamos aguardando a picanha, até agora não chegou, mas estamos orando firmes, né, irmãos? Então, estabilidade. A gente vê no mundo internacional, as nações, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, homens tomando decisões que abalam a estrutura emocional, inclusive nosso, né? A gente às vezes não sabe como é que vai ser o dia de amanhã referente às instituições. Nós vemos o pecado se alastrando, coisas acontecendo muito rápido, né? A tecnologia avançando de forma assustadora. E eu estava lendo o livro de Hebreus, e o escritor aos Hebreus é um livro que ele é muito atual. Ele é um livro que é como se ele fosse escrito hoje. O escritor aos Hebreus, muitos já conhecem, é um livro pequeno, irmãos, né? Dá para você ler rapidinho ele, se você dá uma olhada aí, são 13, 12 mais 1, né? São 13 capítulos, você pode ler ele rapidinho. E o escritor aos Hebreus, ele traz para nós algumas verdades. E a primeira e a central do livro foi a que eu li agora, que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Essa carta, essa epístola foi escrita aproximadamente no ano 68, 69, 70. A data ela é aproximada. Depois de 70,
os biblistas acreditam que não foi, porque os irmãos que vêm na escola dominical sabem, né, que o templo de Jerusalém foi destruído em que ano, irmãos? No ano 70, né? O general Tito destruiu o templo. Então os escritores acreditam que o livro Epístola aos Hebreus tenha sido escrito por volta do ano 68, 69 ou 70. Essa epístola foi escrita para os irmãos que estavam se convertendo. Os irmãos lembram que Jesus, ele disse aos discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E depois eles sairiam fazendo o que, irmãos? Pregando o evangelho. Várias pessoas foram aceitando a Jesus. Os judeus foram aceitando Jesus, vários sacerdotes foram aceitando Jesus, foram se achegando à igreja, e os gentios também foram se aproximando. E é justamente a Epístola aos Hebreus, ele escreve para os irmãos que estavam se convertendo ao cristianismo. O autor de Hebreus, a gente não sabe quem escreveu. Alguns sugerem que foi Barnabé, outros falam que foi Áquila e Priscila, outros acreditam que foi Apolo, outros acreditam que foi Silas, mas a verdade é que todos são unânimes em dizer que só Deus sabe quem escreveu. Mas uma coisa nós temos certeza, que essa epístola foi escrita por alguém cheio do Espírito Santo de Deus. O escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 4, verso 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. O escritor aos Hebreus estava inflamado pelo poder de Deus, escrevendo aos irmãos. Os irmãos receberam essa carta porque eles estavam sendo bombardeados com outras informações. Na verdade, não era nem contra o cristianismo, mas estavam mudando a forma como o evangelho chegava aos gentios. Vários judeus, vários religiosos estavam dizendo aos irmãos, aos gentios, que eles deveriam se circuncidar, por exemplo, deveriam guardar o sábado, deveriam, mesmo sendo cristãos, deveriam guardar toda a lei. E o escritor aos Hebreus, ele escreve aos irmãos para incentivar os irmãos, para que os irmãos não desanimassem, para que os irmãos não desfalecessem na fé. E ele escreve dizendo, primeiro ponto, e colocando aos irmãos, escrevendo para alguém que estava sendo afligido, para alguém que estava sendo atacado com outras heresias, com outros ensinos. E o escritor aos Hebreus escreve aos irmãos para dizer que Jesus, ele é maior, de que Jesus é melhor, que Jesus é suficiente, que não precisaria da lei para serem salvos, mas de que a lei, ela simplesmente apontava para o Cristo que havia de vir, que era Jesus. Aleluia. E ele começa dizendo aos irmãos, explicando aos irmãos, dizendo, se os irmãos olharem o capítulo 2, ele vai fazer uma distinção dizendo que Jesus é maior do que os anjos. Os irmãos sabem que no passado os anjos tinham uma atividade forte no Velho Testamento, né? Elias teve um encontro com um anjo quando estava no deserto. Gideão teve um encontro com um anjo. E vários outros tiveram encontros com anjos. Os anjos trabalhavam. Os anjos falaram com Abraão. Os anjos foram até a casa de Ló. Antigamente tinha-se a cultura de que quem via um anjo estava prestes a morrer. Quando nós olhamos Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías entrou no templo, e ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele diz: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e diziam um para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías diz assim: ai de mim que sou pecador e vou perecer, porque era isso mesmo a cultura. Manoá, por exemplo, quando viu o anjo, que o anjo foi instruir sobre Sansão, ele achou que ia morrer. E a mulher dele falou assim: homem, você está doido? Como é que nós vamos morrer se o anjo quer falar com a gente, quer instruir a gente?
nós não vamos morrer. E o anjo voltou de novo, falou com Manoá, né? E explicou para ele que Sansão seria um grande homem. Então os anjos, embora eles são ministros do Senhor, mas eles não são maior do que Jesus. Porque os anjos são criaturas, Jesus ele é o criador de todas as coisas. E o escritor aos Hebreus escreve aos irmãos lá, dizendo: irmãos, olha, não se atentem ao culto aos anjos. Os irmãos vão ver que não tem nenhuma cadeira aqui separada para anjo nenhum, né? É lógico que existe o anjo da igreja, que é o pastor, mas eu estou falando dos anjos espíritos. Se Deus abrisse os nossos olhos agora, os olhos espirituais, nós veríamos vários anjos trabalhando aqui hoje, aqui agora. Irmãos que estão orando, pedindo uma bênção, clamando. O Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, os guarda. E o escritor está dizendo: embora os anjos sejam belos, sejam aparentemente esplendorosos, mas nada supera a grandiosidade de Jesus, o nosso Senhor. Nós não viemos aqui hoje adorar a anjo, nós não viemos aqui falar em nome de anjo, mas nós viemos aqui adorar a Jesus, o nosso Salvador. E o escritor aos Hebreus, ele diz aos irmãos: olha, a nenhum dos anjos Deus chamou de filho, e a nenhum dos anjos ele disse assim: se assenta à minha direita. Mas quando do filho, ele diz de Jesus, ele disse: a esse sim. Ele diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Hebreus capítulo 1 e o verso 8 diz assim: mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O escritor aos Hebreus está fortalecendo o coração dos irmãos, dizendo aos irmãos: não dê ouvido aos anjos. Agora os anjos, o escritor aos Hebreus diz aos irmãos: os anjos, está no capítulo 1 e o verso 14, diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. Você e eu estamos guardados, aonde nós formos, aleluia, o Senhor nos guarda. E o escritor aos Hebreus continua dizendo: olha, Jesus é maior do que os anjos, Ele é criador dos anjos. E ele continua dizendo: mas não só isso, ele diz: olha, mas Jesus também é maior do que Moisés, porque Moisés era a figura em que os judeus se apegavam e não largavam, e eles queriam que os irmãos abandonassem, crescem em Jesus, mas guardassem os mandamentos de Moisés. E aí o escritor vai dizendo: olha, Moisés foi um grande servo, Moisés foi um grande homem, Moisés falou com Deus cara a cara, Moisés recebeu a tábua da lei, Moisés era um homem paciente, Moisés era cheio do Espírito Santo, Moisés era um homem que obedeceu a palavra do Senhor, Moisés foi fiel em toda a sua casa. E o escritor vai dando qualidades para Moisés, mas depois ele diz assim: Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas ele diz: Jesus, ele não é fiel em toda a sua casa. Jesus é o criador da casa, ele é o dono da casa, é diferente. E o escritor vai dizendo que Jesus, Moisés apontava para aquele que havia de vir, que era o Cristo, o Senhor, o Salvador. A Bíblia diz que Moisés, ele serviu a Deus em tudo, mas Moisés foi enterrado, foi sepultado. O próprio Deus o sepultou. Agora Jesus, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Porque a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo, aleluia. A Bíblia diz que nunca se achou engano, aleluia, na boca de Jesus, nunca saiu uma palavra de engano. A Bíblia diz que a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só quem entende isso, se puder levantar a mão, adora Jesus agora, adora o Senhor. Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior. Mas o escritor aos Hebreus também diz aos irmãos: olha, irmãos, não dê ouvidos àqueles que estão dizendo que os irmãos têm que sacrificar.
tem que matar animal novamente, tem que levar o cordeiro, tem que fazer tudo um ritual, porque ele vai dizer que não, Jesus Cristo, num sacrifício só, ele aperfeiçoou todos aqueles que haviam de ser salvos. Então Jesus era maior do que os anjos, Jesus maior do que Moisés, e Jesus, ele é maior do que todos os sacerdotes da linhagem de Arão. Porque Davi primeiro eram homens, Arão morreu como qualquer um outro. Arão tinha que pedir perdão pelos próprios pecados. Quando ele entrava para oferecer sacrifício, ele oferecia também pelo seu pecado, porque também ele era pecador. E nos diz a cultura judaica que os sacerdotes entravam com a cordinha nos pés. E as romãs que os sacerdotes usavam, que ficava batendo, blim, 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 é para saber que o camarada estava vivo. Porque se parasse, já podia puxar pela cordinha, arrastado. Ofni e Finéias, irmãos, se lembram? Foram fulminados, porque levaram incenso estranho. Então, o sacerdote, ele tinha todo esse medo, mas Jesus não. A Bíblia diz que Jesus, o escritor aos Hebreus vai dizer aos irmãos: olha, Jesus, ele é segundo a linhagem de Melquisedeque. Se os irmãos for lá em Gênesis, os irmãos vão ver que Melquisedeque, ele não tinha uma linhagem, e não que ele não tivesse, é que não está escrito, não está registrado, mas ele pega como amostra para dizer, assim como Melquisedeque não tinha um começo, um meio e um fim, assim é Jesus, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é eterno, ele não precisa se oferecer, mas na verdade, ele era o próprio sacerdote, e ele também era a oferta, aleluia. Ele não precisou fazer muitos sacrifícios, mas o escritor aos Hebreus vai dizer que um único sacrifício, irmãos, um único sacrifício nos aperfeiçoou para sempre diante de Deus, aleluia. E isso é maravilhoso, eu não sei se você entende isso. Isso quer dizer que a partir daquele dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, nós estamos salvos, aleluia. Você pode pedir perdão hoje, agora, dos seus pecados, e você será perdoado e será salvo pela pessoa de Jesus. Ele é maior, ele é melhor, aleluia. Ele fez tudo e ofereceu tudo perfeitamente. O escritor está dizendo, irmãos, os irmãos estão sendo aí. Vários irmãos pessoas que estão infiltradas, porque aqui não era contra o evangelho, eles estavam contra. Porque aí é fácil. Quando alguém diz para você assim, eu sou contra o batismo com o Espírito Santo, eu sou contra o batismo nas águas, mas aqui não. Eles estavam juntos dizendo, não, vocês podem seguir a Jesus. Vocês podem. Misturando. Pode seguir a Jesus, mas vocês guardam o sábado. Pode seguir a Jesus, pode. Mas vocês colocam o sal grosso atrás da porta. Pode seguir a Jesus, pode. Olha, mas faz a fezinha lá para ver, né? Vocês podem seguir, segue Jesus, não tem problema. Mas de vez em quando, né, você vai lá na encruzilhada, né? Não. O escritor dos Hebreus está dizendo, irmãos, eu estou escrevendo para vocês ficarem firmes, não se movam. É por isso que no capítulo 2, ele vai dizer assim, portanto, convém nos atentar com mais diligência. O que é a diligência, irmãos? Significa averiguar, ver se está certo. Porque ele diz portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Fica firme aquilo que você aprendeu através da palavra. Fica firme, aleluia, naquilo que você aprendeu com os santos homens de Deus. Fica firme com o que você aprendeu na doutrina. Não se mova, porque hoje tem vários. Tem uns dizendo que o anticristo vai vir daqui a um mês. Tem uns dizendo que esses dias me ligaram, dizendo, Davi, você não sabe a maior. Seu celular está clonado, o anticristo já sabe, você já está conectado, entendeu? E eu falei, meu Deus, nós estamos perdidos então.
Mas eu até pensei comigo, eu falei, quando você se preocupa com as coisas do diabo, você vai encontrar um monte de coisa ruim, porque o diabo é só coisa ruim. Se alguém está procurando alguma coisa boa no diabo, está perdido. Mas eu não estou preocupado com o diabo, a gente está preocupado com as coisas de Deus. A gente quer aprofundar, como Oséias disse, cresçamos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:11, conheçamos e prossigamos, nós estamos conhecendo o Senhor, aprofundando nas coisas de Deus. Doutrinas de que não precisa vir na igreja mais, não precisa de pastor, não precisa ofertar, não precisa dizimar, isso é coisa do passado. O batismo com o Espírito Santo não existe mais, não existe, não precisa, cada um faz o culto onde quiser, do jeito que quiser, debaixo da figueira, debaixo da moreira, não precisa vir lugar, não precisa se reunir. Mas eu louvo a Deus que o escritor aos Hebreus é como se ele estivesse dizendo hoje para nós, para mim, dizendo: Davi, fica firme com aquilo que você aprendeu da doutrina, aleluia, ensinada por quem? Pelos santos homens de Deus. Então levante a sua mão ao céu e diga: Senhor, me ajuda a permanecer firme, firme, firme. Nós estamos sendo bombardeados, irmão, por todos os lados. Gente que diz que não precisa glorificar mais, não precisa adorar, mas nós entendemos que nós viemos ao templo para adorar a Jesus, para glorificar o nome dEle. Nós não somos nada sem Ele. Nós sabemos que tudo que temos é dEle, tudo que possuímos foi Ele que nos deu. Aleluia. Davi, eu sou formado, foi Deus que deu a formatura. Nós estamos vivos hoje, quem deu foi Ele que deu o fôlego de vida. Davi, eu estou saudável hoje, foi Ele que te deu a saúde, que se não fosse Ele, aqui nós não estaríamos. Irmão, tem gente que acha que ele pode alguma coisa, que é alguma coisa. Não, irmãos, nós somos alguma coisa, aleluia, é porque nós estamos debaixo, aleluia, das potentes mãos do Todo-Poderoso, Jesus, o nosso Senhor. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, irmãos, como o pastor Júnior, nosso pastor fala, fica firme. Fica firme na doutrina, fica firme, não dê ouvido a essas pessoas. E aí ele entra no versículo que a gente leu, no final da epístola, ele vai dizer assim: porque Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Irmãos, a gente muda, não muda? A gente muda com rapidez. A gente muda. Tem dia que a gente levanta feliz, sorrindo, né? Brinca com os animais, com os cachorros, beija os cachorros, né? Tem dia que a gente já levanta meio estressado, já levanta meio, né? Já chuta os cachorros, não é? Passou o pagamento, não deu, aí já viu. Antes do pagamento também é cara feia, porque o pagamento não saiu. Depois que saiu, não deu também para pagar, e também cara feia. Gente que você olha e dá até medo, não é verdade? A gente muda, dependendo da situação. Eu me lembro o cuidado que eu tinha com o carro. Eu lembro o primeiro carro que eu comprei, na garagem, os irmãos já foram em garagem, sabe como é que é, né? Eu comprei um Golzinho, o pessoal da garagem, eles já lavam o carro, eles já deixam o carro só falta te chamar, né? Lá, vem aqui, me compra, porque limpinho, né? Os pneus pintados pretinho. E quando nós compramos, cheguei em casa, ainda lavei o carro, ainda lavei de novo, né? Cuidado. Depois de uma semana a gente está cuidando ainda, está lavando, né? Depois de um mês a gente já começa a dar aquela, né? Daqui a pouco o carro está empoeirado, o pneu está murcho, o carro está andando até meio, né? Porque a gente vai perdendo o cuidado, a gente vai perdendo o interesse. Às vezes o foco mudou. Você estava preocupado com o carro, agora você está preocupado com outra coisa, e o foco muda. A gente muda, né? Mas o escritor está dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é eternamente. Irmãos, imagine se não fosse o cuidado de Deus conosco. Imagine se Deus acordasse cada dia e falasse: hoje eu não quero nem saber desse povo aí, nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, mas graças a Deus que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente Deus. Se você puder glorificar, agradeça a Deus, porque Ele sempre está de bom humor para conosco. Ele sempre está sorrindo para nós, dizendo: eu te amo, meu filho, minha filha, eu estou contigo e eu não te deixo. Os homens mudam, os políticos mudam, mas Ele permanece fiel, Ele é imutável, Ele é inabalável, Ele é o nosso Deus, aleluia.
Malaquias capítulo 3, versículo de número 6, olha que está escrito, Malaquias capítulo 3, o versículo de número 6, está lá: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Se você está aqui hoje é porque Ele permanece fiel. Aleluia. Aleluia. Isaías 49:15, me ajuda aí, Isaías 49:15, olha o que está escrito, vamos ler: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadecerá dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. A gente esquece o carro, a gente esquece as coisas, mas Deus não esquece. Deus não esquece eu, Deus não esquece você. Por isso que o escritor aos Hebreus está dando um ânimo aos irmãos do outro lado, dizendo: irmãos, fica firme, Jesus não mudou. Esses conversadores, faladores, eles não estão nem com nada. Se preocupe com Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu aplico aqui, irmãos, para nós hoje. Levante a sua mão ao céu. Jesus não mudou, nós mudamos. Nós somos exigentes hoje. Nós não glorificamos mais, não adoramos mais, temos preguiça de adorar. Mas Jesus não mudou. Ele curou no passado, aleluia. Ele curou, ressuscitou mortos no passado. Ele continua curando hoje, aleluia. Foi Ele, aleluia, que levantou, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Foi Ele que curou leprosos, foi Ele, aleluia, que ressuscitou Lázaro, foi Ele que fez milagres. João vai dizer que se todos os milagres fossem escritos, não caberiam. E tantos os milagres que foram feitos. E eu creio que Jesus está aqui hoje para fazer milagres na minha e na sua vida. Eu creio no meu milagre hoje. Se você puder glorificar a Jesus aí, eu creio. E eu creio no meu milagre hoje. Eu creio que Jesus está aqui. Ele não mudou, aleluia. Ele não mudou, meu irmão. Ele está contigo, Ele não mudou. O foco dele não mudou. Ah, Davi, Deus mudou, abandonou. Deus não nos abandonou. Ele é o mesmo. Com a permissão do pastor, posso orar, pastor? Eu convido os irmãos para aqui em pé, minha hora já deu. Jesus não mudou. Jesus não mudou, aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu me lembro na campanha política, né? Na campanha eu fiz algumas promessas que eu me arrependi depois, porque agora tem que pagar, meus irmãos cobram. E aí, cadê o projeto? Né? Porque a gente é homem, os tempos mudam, Deus não mudou. Aleluia. A gente tem crise aqui, é juro alto, o dólar alto, tudo alto, mas o céu não tem crise, o céu ainda permanece o mesmo. Aleluia. A crise está aqui embaixo, irmãos, mas lá não tem crise, no céu não tem crise. Aleluia, aleluia, não tem crise. E eu tenho certeza, por isso que eu glorifico a Deus, glorificar a Deus por essa palavra. E senti um conforto, eu senti segurança, porque 2025 aconteça o que acontecer, Jesus Ele não muda, Ele não muda. Se Ele não muda, nós estamos seguros, aleluia. E eu quero te chamar à frente, você que quer oração, receber oração, vem aqui, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Jesus não mudou, Ele cura hoje, Ele curou no passado, Ele cura no presente, aleluia. Ele chamou pessoas no passado, Ele chama no presente, aleluia. Ele faz milagres, Ele faz o impossível, se você crer. Quem quiser vir, vem aqui, nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem alguém que ouviu essa palavra, quer aceitar Jesus? Levante a sua mão, dê uma sua mão comigo aqui, eu quero orar por você. Os irmãos estão vindo aqui à frente. Eu creio, irmãos, que o mesmo Jesus que curou, Ele pode curar hoje, aqui e agora. Davi, Jesus curava no passado, cura no presente e vai continuar curando, aleluia. Aleluia. Mas o que mudou, Davi? Nós que mudamos, não foi Deus que mudou, foi nós que estamos mudando. Nós é que estamos ficando exigentes.
Nós é que estamos ficando todo cheio, né? A gente às vezes acha que é alguma coisa, às vezes a gente acha que pode alguma coisa. Não, é Ele que pode. Os irmãos estão vindo. Se o conjunto quiser louvar a Deus enquanto os irmãos estão vindo, pode ir louvando. Tem aqui aceitando a Jesus. Como é que é o seu nome? Valdir está aceitando a Jesus, Valdir. Foi a melhor escolha que você fez, viu, Valdir? Jesus vai estar contigo, viu? Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele vai ser eternamente. Ele te ama. Tem mais alguém, irmãos? Vamos orar. Você quer voltar para Jesus? Você quer ser renovado hoje? Aleluia! Jesus está aqui para te renovar também. Davi, eu quero que Jesus me renova a minha família, renova o meu ministério, renova a minha maneira de ser. Ele está aqui para isso, irmão. É Ele que pode. Tem mais irmãos vindo. Pode cantar, irmãos, o hino aí. Só enquanto os irmãos estão vindo, fazendo o favor. Tá, conjunto, pelo amor de Deus. Vem aqui, nós vamos orar. Se os irmãos quiserem chegar mais à frente aqui, pode vir bem pertinho aqui. O pastor nos deu a liberdade para orar. Se tiver algum irmão aqui, irmão, quiser abraçar, tem alguns irmãos aqui sozinho. Abraça alguém aqui na frente. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Bendito é o Senhor. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. O Anderson e a Fernanda estão voltando para Jesus. Aleluia, hoje é noite de festa. Aleluia. Jesus não mudou. Aleluia.
Vamos orar. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Éder, Jesus não mudou. Ele cura hoje, aqui agora. Ele cura aqui agora. Aleluia, aleluia. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, com todos os irmãos que estão à frente. Senhor, Tu não mudou. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem. O Senhor é o mesmo hoje. E o Senhor será eternamente Deus. Nós estamos reunidos com a Tua igreja, Senhor. Toca hoje. Toca na minha vida. Toca na vida de cada irmão que aqui está nessa noite. Ó Jesus, faz algo novo em nós essa noite. Ó Jesus querido, amado, o Senhor quem curou doenças incuráveis do passado, problemas incuráveis do passado. Senhor, cura hoje. Cura, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Renova nessa noite, pela glória do Senhor. No Teu nome, Jesus. No Teu nome, Jesus. No Teu nome nós oramos, crendo na vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este é o ano da ação. Pregamos a salvação. Acolhemos com